a partir de agora, eu começo a conversar, né? Daqui a pouquinho ele vai deixar o boa noite para nós com o Manuel Pereira. Eu ia chamar você de Manuel Carlos. Mas também é. Eu ia chamar você de Manuel Carlos. Legal, boa noite, Osni. Manuel Carlos Pereira, que a gente tira, tá às vezes, o Carlos para ficar um pouco mais curto, né? A gente vai conversar, então, com o Manuel, né? Grande amigo nosso, e a gente vai falar de um tema muito importante hoje, que é o trânsito, né? Infelizmente, Porto Ferreira, por ser uma cidade ainda considerada de pequeno a médio porte, né, Manuel? Acontecem muitos acidentes de trânsito. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, então, para falar sobre isso. Lembrando que você pode participar, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, você pode ligar para a gente no 3585-2211. E também vou deixar o número do WhatsApp, se você quiser perguntar, se você quiser registrar que você está na audiência aqui da Inovador FM, você pode mandar uma mensagem para a gente. Então, o número do WhatsApp é o 99634-3575, tá? Se você está ouvindo, quer deixar o seu recadinho, quer falar que você está na audiência, daqui a pouquinho, então, a gente vai começar a registrar, então, essas participações através do WhatsApp, também no nosso telefone, que já está liberado, 3585-2211. Bom, começando a conversar então com o Manuel. Manuel, seja bem-vindo então aos estúdios aqui da Inovadora FM. Bom, agora sim, boa noite, Wesley, boa noite, ouvinte da Inovadora. Já iniciando aí, 2 ouvintes que estão lá ligadinha. Opa! Que é minha esposa Elisângela e a Maria Eduarda, que estão falando comigo aqui pelo WhatsApp, né? Mas nós estamos vindo hoje aqui para tratar um pouco desse assunto tão importante que é o trânsito, né? E o que vem ocorrendo principalmente na nossa cidade. Você falou, né, de pequeno e médio, né, Osli? Podemos considerar já de médio porte, viu? Porto Ferreira, nos últimos tempos, cresceu sensivelmente a sua frota de veículo, então, por isso, nós já somos considerados uma cidade aí de médio porte. Nossa, é verdade, né, Manuel? Já considerado, então, Porto Ferreira, então, como uma cidade de médio, né? Grande falta um pouco ainda, mas médio porte. Mas com os problemas de cidade grande, né? Sim, a característica de Porto Ferreira, ela é muito semelhante às cidades, assim, a gente diz os médios centros, caracterizando aí Ribeirão Preto, Americana, Campinas. A nossa hoje, o nosso trânsito, ele é um trânsito hoje sobrecarregado, né? Nós temos poucas vias de acesso que consegue transitar pela cidade, que são as avenidas, e então, diante de tudo isso, a gente tem um estrangulamento do trânsito, e sem contar as demais situações que envolvem a questão da educação e a da fiscalização de trânsito. Manuel, Porto Ferreira, isso é uma dúvida, né, que as pessoas têm. Muitas pessoas me perguntam, né? Hoje, atualmente, você tem ideia para passar para a gente a frota de veículos no município, a quantidade de veículos? Aproximadamente 36 a 37 mil veículos hoje, sendo que dessas quantidades a gente inclui caminhões, né, também de pequeno e médio porte, ônibus, mas o fator principal aí, são quase 11 mil motocicletas dentro desse número. Quer dizer, um número muito elevado de motocicleta. Motocicleta. Até mesmo por ser um veículo, né, Osni, mais em conta, e as pessoas procuram adquirir devido à sua mobilidade, né? Ou seja, o acesso mais rápido dentro do trânsito. E isso acaba gerando também várias deficiências que a gente acaba encontrando no trânsito em relação a acidentes, né? Que são os principais tipos de veículos envolvidos. O Manuel também, para quem não sabe, né? Ele é encarregado da seção hoje, né? Ele é encarregado da seção de trânsito aqui em Porto Ferreira. Técnico de trânsito urbano e também educador, né, Manuel? Educador também, Osni. Nessa a gente área, conta no currículo como educador também. Bom, Manuel, uma outra dúvida, né, que as pessoas têm você já trabalhando há algum tempo nessa área, quais são as vias da cidade que acontecem maior número de acidentes hoje? Osni, segundo o levantamento junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, nós temos que a Nicolau de Vergueiro Forjados, né, a mais conhecida 24 de outubro, a Rodolfo Street também, que agora com a nova acessibilidade, diminuiu sensivelmente o número de acidentes, mas ela estava dentro desse rol, né, de qualificados. Nós temos outras vias, Dona Balbina, o cruzamento com a Nelson Pereira Lopes é um ponto crítico e perigoso que geralmente acontece acidente ali. Luiz Gama, também com o Nelson Pereira Lopes,
é um ponto também ali próximo ao, não sei se posso falar, comercial, né, o local mais onde próximo à farmácia da cidade, que também é um ponto muito crítico. Nós temos outros pontos, como a Professora Henrique da Mota Fonseca Júnior, que também é a avenida, né, conhecida como Duas Pistas, e a que fica na Avenida do Comércio, que é João Martins da Silveira Sobrinho. Esses são os principais pontos e seus cruzamentos. Muito bem, então números elevados de acidentes nesses locais. Nesses locais, sim. Mano, a gente tem observado aqui no município, principalmente, né, na duplicação da Rodolfo Street, toda aquela extensão da ciclovia, né? Primeiramente, a gente tem que saber diferenciar o que é ciclovia e o que é ciclofaixa, né? Então, eu gostaria que você explicasse, então, para os nossos ouvintes. Exatamente. Bom, como você mesmo comentou, Osni, a Rodolfo Street ela foi a primeira via a receber uma ciclovia, né? A ciclovia ela é uma área destinada somente ao ciclista, né? Então, no nosso caso ali, nós temos uma via compartilhada de ciclista e pedestre, que tem, de um lado, a ciclovia, né? Que ela é de ida e volta, ela tem uma extensão de quase 1,4 km no total dela, compartilhada junto com o pedestre. Foi totalmente planejada e projetada para que, dentro desse corredor da nova Rodolfo Street, acessibilidade, ou seja, gerando mais segurança para os ciclistas. Sempre primando pelo código, né, Osni? Como a gente bem sabe, que ele diz que primeiro a gente zela pelo pedestre, depois os ciclistas, motociclistas, carros, veículos, caminhões e assim por diante. O outro ponto que foi feito a instalação, que a gente vai fazer a ligação ponto a ponto, é na Nicolau de Vergueiro Forjados, antiga 24 de outubro, que ela tinha uma extensão ali de 700 metros, né, o primeiro ponto, e nós aumentamos mais 200 metros dela. Ou seja, aí ela se tornou ciclofaixa. Ou seja, é uma faixa destinada dentro de uma via. Né? Então, ciclovia é uma via específica, ou seja, por ali não transita nenhum tipo de carro ou de outro veículo em cima da ciclovia, na Rodolfo Street. Na Nicolau de Vergueiro Forjás, nós temos a ciclofaixa, ou seja, é aquela que é destinada e a gente vê nas principais cidades aí, no caso de São Paulo, como tem dias e horários para poder circular, Ribeirão Preto também já está muito avançado nesse aspecto. E nós estamos acompanhando o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, Osni, que ele determina a prioridade aos veículos, né, que tenham menos potência. Então, com isso, a ciclovia ela só vem otimizar. Dentro do plano da seção de trânsito para os próximos anos, né, está incluído a ampliação da ciclofaixa, né, no caso, vai fazer a extensão pela Professora Henrique da Mota Fonseca Júnior, ligando ali do início, para quem conseguir se localizar na cabeça, ela é o final da Alcir Aretas, ou seja, que vem do Cristo Redentor, e ela faz a ligação até a Vila Maria, né? Então essa é a pretensão, é uma pretensão audaciosa, porque a gente sabe que envolve uma série de fatores, né? Então isso só vem a acrescentar e melhorar a vida da população de Porto Ferreira, porque a maioria, né, da atividade de Porto Ferreira, ela é operária, né? Então, praticamente quase 50% aí eles utilizam do meio que é a bicicleta, o meio de veículo de transporte leve que é a bicicleta. A gente tem um grande problema no município, né, Manuel? Somente no que se diz respeito à entrada, saída de funcionários, deslocamento para o trabalho e alguns horários de pico, né? Os condutores, os motoristas aqui de Porto Ferreira, eles precisam ficar atentos em quais horários? Olha, geralmente é na chegada ao trabalho, né? Que a gente coloca esse horário em torno das 7 da manhã até as 8, 8h30. Na saída, que a gente caracteriza aí das 11 da manhã, e no retorno, então é um período que oscila bastante, das 11 da manhã até a 1 da tarde. E quando eles saem do local de trabalho, a gente considera a partir das 4h30, porque tem algumas empresas que liberam um pouco mais cedo. Mas a gravidade está na saída, né? Não na chegada à empresa. Porque geralmente quem sai na pressa e acaba não visualizando ou se atentando ao trânsito. E a maior parte dos acidentes também acontece nas proximidades da empresa. Tanto é que tem um levantamento específico no setor de vigilância epidemiológica da prefeitura, ali, que ele faz o levantamento da entrada de ocorrências das pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito se deslocando para o trabalho. Então ele entra para um número estatístico que também é grande. Ele só vem a somar junto com os dados que a Polícia Militar
ela faz no acidente com vítimas e do Corpo de Bombeiro. Bom, começa a chegar algumas perguntas para nós aqui pelo WhatsApp, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a pergunta aqui para o Manuel, o 99634-3575, ou ligar aqui para a gente no 3585-2211. Então, a Maria José, lá do bairro Vila Maria, Manuel, ela está perguntando se esse problema do trânsito é somente... vamos supor, os cuidados, né, que o Departamento de Trânsito tem, é só na área central, mais a área central, ou vocês também fazem algum plano, né, de gerenciamento em bairros? Sim, Maria José, nós fazemos. O plano de gerenciamento em bairros ele funciona da seguinte forma. Nós identificamos locais onde é a possibilidade de acidentes, a gente faz uma verificação, a gente faz um acompanhamento local e verifica se necessita naquele ponto de lombada, da sinalização de pares, de faixa de pedestre. É que a área central ela é mais movimentada, então sempre se imagina que aqui está sendo mais sinalizado do que os bairros, mas existe um programa, ou sempre quando é solicitado por um morador, nós identificamos o problema. Quando a pessoa solicita a lombada, que é um dos exemplos mais comuns que nós temos, Osni, nós vamos até o local, nós levantamos a real necessidade e é necessário atender alguns critérios, que é a adesão, né, a anuência dos moradores, no mínimo de 10 por rua, para poder fazer a instalação da lombada, sendo que existem alguns fatores que podem gerar até comprometimento. Mas nós temos um plano, sim, Maria José, que a gente tem um pequeno... na verdade não era um pequeno problema, o trânsito de Porto Ferreira ficou parado há 18 anos, né? Então, com a nossa chegada ali, houve uma otimização do sistema e nós começamos a implantar isso e vamos dar continuidade no trabalho. Muito bem. Mais uma pergunta aqui do Rafael, ele mora lá no bairro Vila Real. Ele está questionando aqui, mano, a respeito daquela entrada na frente do Las Palmas. Somente no tocante aos períodos, né, de maior movimento. Se existe alguma coisa ou que pode ser feito naquele local. Rafael? Isso. Rafael, eu te vi hoje aí, Rafael. Tá um caos, cara. Não tem como. Tá complicado. Nós estamos em contato com a Intervias. Já se faz necessário ali há muito tempo e já é também assim motivo de vários requerimentos na Intervias a gente colocar uma passarela fazendo o deslocamento daquele ponto que liga o Cristo Redentor ao Santo Afonso ali ou a Vila Real, tá? São esses pontos principais nesse momento. Quanto à questão da entrada do Las Palmas, a gente tem uma dificuldade muito grande porque aquela parte ela pertence ao DR. Então, ela foge, né, ela está na circunscrição dentro do perímetro urbano que faz parte nós, do trânsito de Porto Ferreira, porém nós precisamos da autorização do DR para poder fazer a acessibilidade ali adequada para o bairro. O que acontece ali? Você pode perceber que a via é estreita e nós temos um canal de escoamento de drenagem de água ali, Osni, que já deveria ter sido revisto há muito tempo para a gente poder fazer o alargamento da via. Então, com o alargamento da via ali seria uma solução, mas a gente vai buscar. Aí, Rafael, com o próximo governo, tá resolvendo essa solução, dando solução para esse problema, que já há muito tempo e nunca foi olhado com o devido carinho que merecia ser olhado. Mas tem solução, sim. Mano, comentando sobre esse assunto, né, de nova gestão, novo governo, você, na sua opinião, agora uma opinião pessoal, né, você acha que os governos, né, sejam quem for, você acha que deve priorizar o trânsito? Sim. O mais legal dessa nova eleição, como que eu vou tentar explicar isso daí? O comprometimento das pessoas que concorreram às eleições, coisa que eu não vi há muito tempo, Osni, é uma opinião pessoal minha, viu, gente? Eles deram atenção para o trânsito. Ou seja, o trânsito ele entrou no plano de governo de todos que concorreram ao pleito da municipalidade. Sim. E, por incrível que pareça, todos planos bons, ou seja, que inclui o plano de mobilidade urbana, e não foi diferente com o concorrente que acabou se elegendo. Diante disso, né, a gente tem uma expectativa de que vá melhorar. Mas o trânsito ficou, como eu disse, 18 anos parado. Porto Ferreira, infelizmente, ele não acompanhou o novo Código de Trânsito, que ele é de 1999.
Então, por isso, agora, eu estava vendo uma cobrança muito maior e os gestores e as pessoas estão comprometidas com a mobilidade urbana. Esse é o primeiro ponto. Mano, hoje Porto Ferreira ele dispõe de uma seção de trânsito. Seção de trânsito. O que é pequena para Porto Ferreira. Isso que eu ia comentar, já não está na hora da gente criar um departamento de trânsito, porque, vejam só não vê quem não quer, né? A quantidade de veículos que tem em Porto Ferreira, os problemas que apresentam o trânsito. Será que não é uma hora de uma gestão, de uma criação, né, de um departamento para que priorize, né, o trânsito realmente, funcione esse departamento, não só nas áreas de grande movimento de veículos ou pedestres, mas sim nos bairros? Como você falou, a nossa expectativa é de que isso seja revisto. Porque, como se trata? A seção ela é um órgão limitado. Né? Então, você não tem. Hoje nós disponibilizamos ali no local de 4 funcionários para comandar ou verificar 66 bairros. Aí a gente inclui mais nesse 36, 37 mil veículos. Aí você tem toda a sinalização de rua para ser feita, a horizontal, que é a de solo, né, as verticais, que são as placas, nomenclatura de ruas, locais e destinos, sem contar os outros fatores que dependem da nossa autorização, guias rebaixadas, que às vezes pessoas pintam de amarelo de forma adequada, que pintam as ruas ou as esquinas da forma que bem entendem e não respeitando o código. Então, ou seja, ampliando para um departamento de trânsito, a gente consegue destinar para vários setores, ou seja, a gente consegue ter o setor de engenharia, que vai verificar sempre as necessidades dos bairros que precisam ser sinalizados. Nós vamos ter a equipe operacional, que é aquela que vai estar se deslocando para o local para poder sanar um problema, como um veículo parado na via, ou uma interdição, um interrompimento, ou um auxílio, né, para a liberação da via. Né? E nós vamos ter a parte administrativa sempre focada, né, no que tange aí o bom funcionamento do órgão, né, da seção, do caso, né, do departamento. Bom, Manuel, antes da gente ir para o próximo assunto, só lembrando que a partir do dia 1º de novembro começa a valer, né, houve uma mudança em alguns valores de multa. É bom o motorista ficar esperto? É bom ficar esperto. A partir do 1º de novembro, o CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, ele fez uma atualização de alguns valores que vai chegar de uma média de 55% a 66% nas infrações de trânsito, Oslinha. E uma outra mudança, né, que a legislação ficou mais pesada... 8h47. A legislação ficou mais pesada... 8h47, tá me lembrando, viu? 8h47. Que ficou mais pesada, viu, Manuel? É a respeito da embriaguez ao volante. A embriaguez ao volante. Ela é uma multa que ela vai sofrer uma sensível valorização, né, dela. Ela vai aumentar. Hoje ela estava em torno de R$ 957. É uma infração que vai chegar a 2.615. 2.615? Dependendo da gravidade ou da recusa de fazer o exame do bafômetro. Nossa, caro, hein? Bom, então, se for beber... Não, desculpa, posso corrigir? É claro. 2.934,70. Tá, eu falei 2.615, uma outra infração. Só piorou um pouquinho, né? Só piorou um pouquinho, não diminuiu não, gente. Bom, uma outra mudança que eu achei interessante é aquele problema de som alto em veículo, né? Até que enfim, né? Até que enfim, né? O CONTRAN, né, achou uma maneira de punir, porque até então... A desculpa era, né, Manuel? Mas não tem decibelímetro, né? Então, é um aparelho, gente, que mede o som. O pessoal sempre questionava a respeito, mas vai fazer a multa, não tem decibelímetro. Então, vocês que são frequentadores de locais onde, né, gosta de curtir um som mais alto no veículo, né? Pancadões. Prejudicando as outras pessoas, né, através da perturbação do sossego público, fiquem atentos. A partir do dia 1º de novembro ocorre grandes mudanças. A mudança, principalmente a multa por som alto, agora ela pode ser aplicada sem medidor de decibelímetro, viu? O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a multa por causa de som alto dentro do carro por meio de uma resolução de número 624 que foi aprovada. Segundo informou o Ministério das Cidades, agora quem for pego perturbando o sossego público pode ser multado pela Polícia Militar ou pelos agentes de trânsito, mesmo que eles não disponham do aparelho chamado decibelímetro.
Até então, o artigo 228 do Código Brasileiro de Trânsito estabelecia um limite aceitável de até 80 decibéis a uma distância de 7 metros e de 98 decibéis a apenas 1 metro. Por isso, as multas dependiam de um equipamento, então, chamado decibelímetro, certificado pelo Inmetro. Com a nova resolução, a multa agora pode ser feita pelo agente de trânsito ou pela autoridade de trânsito, independente do volume da frequência, então, do som. Tá? A infração continua considerada grave, 5 pontos, com penalidade de R$ 127,69, e ela, então, isso é anterior, ela vai subir agora para R$ 195,23 e também a retenção do veículo, tá? Ficam fora dessas regras as buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha ré, sirenes, veículos de publicidade com caixas de som e carros de competição e entretenimento, desde que sejam autorizados, né, e permitido pelas autoridades competentes. Você acha que isso vai melhorar, Manuel? Eu acho muito. Agora, quando passarem na rua de casa lá batendo o vidro de casa, eu vou também poder chamar a polícia para poder informar. Brincando, gente, não é assim que funciona na mesma ordem, não. Mas o que ocorre, Osni, só para caráter de orientação a quem está ouvindo, antigamente era necessário ter um aparelho para poder autuar a pessoa que estivesse com o som alto, tá, gente? Isso é desde sempre. Agora, simplesmente, só foi determinado que não há mais necessidade. O policial, no caso, que é o nosso agente de trânsito aqui de Porto Ferreira, ele pode fazer a autuação e a retenção do veículo sem necessitar do aparelho. Como você falou, para as buzinas, né, a penalidade continua sendo leve por utilizar depois das 10 da noite, tem esse critério. Agora, vale ressaltar aí que eu acho que não falou no Metenteus, Ni. Em qualquer horário do dia, né? Não tem na reportagem. Não tem na reportagem, mas a qualquer momento. Não é necessário, depois das 10 da noite. Não, gente. Perturbação do sossego, ela ocorre em qualquer período do dia, tá? Muito bem. Manuel, para a gente, então, encerrar o nosso bate-papo sobre trânsito, vamos falar sobre um problema que as pessoas questionam muito ou questionavam e ainda se comentam na cidade, o problema de estacionamento na área central de Porto Ferreira. Um caos, principalmente em horário bancário. Como eu estaciono meu veículo no quadrilátero da Praça Central, né? Mas bem que, na minha opinião, o que custa deixar 3 quarteirões e caminhar um pouquinho? Mas tudo bem, as opiniões nós respeitamos. Mas se eu quero estacionar lá no quadrilátero da praça e não tem vaga, Manuel, o que vocês pensaram ou pensam, né, de passar para o próximo gestor, para o próximo governo, que pode ser melhorado isso? Bom, Osni, a princípio, para quem está ouvindo, às vezes pode não gostar da notícia, é o estudo e a retomada adequada, vou repetir, a retomada adequada do sistema rotativo. Porque o sistema que estava funcionando, ele não estava adequado, estava acontecendo algumas irregularidades, né? Então, o contrato ele foi quebrado com a empresa que prestava o tipo de serviço, porque ela é prestadora do serviço, né? Então, é ela que explora o espaço público de rotatividade. Como você falou, nós temos uma cultura que é assim, né? Ela só vale só para Porto Ferreira, ela não vale para as outras cidades, tá bom? Então, você vai entender o que eu vou te dizer. A gente, por comodismo, a gente quer parar perto ou na porta do local do estabelecimento ou do local onde a gente vai, tá? Você não vê problema nenhum andar 3 quarteirões, eu não vejo, mas a maioria das pessoas vem dessa forma que andar 1 quarteirão é muita coisa, 2 quarteirões é muita coisa, e o outro 3 quarteirões é um absurdo, né? Aí vamos fazer um comparativo. Para você poder ir no supermercado, você roda e não encontra uma vaga. Você vai no outro supermercado, porque sabe que tem vaga e vai poder parar próximo. Isso é uma mentalidade natural. Nós chamamos isso de pensamento coletivo, tá? Todos pensam assim, inclusive eu, viu, gente? Às vezes a gente quer parar mais próximo. Mas quando a gente se desloca para uma outra cidade e a gente vê que a gente não tem a mesma acessibilidade aos locais e é necessário parar 2, 3 quarteirões ou até mais, ou deixar o veículo no estacionamento, nós fazemos. Então, ou seja, nós temos um pensamento coletivo e cultural em Porto Ferreira de que tudo temos que parar perto. Ou seja, nós temos uma demanda muito grande, principalmente naquele quadriculato ali da prefeitura municipal. A maioria dos funcionários também param ali, a maioria dos funcionários que trabalham no banco param ali,
a maioria dos funcionários que trabalham nas lojas que permeiam ali o centro também param ali. E com isso, há uma falta de vagas. Ou seja, quando está o estacionamento regulamentado, isso não existia, porque existia rotatividade, ou seja, existia período de meia, de 1 hora, no máximo 2 horas. Não passava, então a pessoa não deixava o seu veículo o dia todo, tá? Nós tivemos uma reunião algumas semanas atrás, né, juntamente com o nosso diretor de governo, o André, e ele, junto com a Associação Comercial, conduz, né, nós tivemos discutindo alguns pontos do ponto central, né, Olney? Porque sim, essa demanda está muito grande e a gente começou a rever. A priori, não tem solução se a gente não fizer um tratamento viário, ou seja, estabelecer, fazer orientação de que os lojistas orientem os seus funcionários a deixarem os seus veículos em casa, procurarem ir de transporte coletivo ou de carona. Assim, seria meio que utópico nesse momento dizer a respeito da carona solidária, sim, né, que seria algo implantado já em outros países, que é quando aquelas pessoas que vão pro mesmo local racharem o combustível, né, e se deslocarem. Mas a gente tem aquele fator que complica. Às vezes a pessoa tem que sair mais cedo, tem que pegar o filho na escola e não dá para fazer tudo isso. Então, como eu falei, seria meio utópico tratar disso agora. Mas, com o estacionamento rotativo, esse número ele reduz. Porque os funcionários ali também, o grande problema são os funcionários das lojas, os funcionários, né, que param no perímetro central. Bom, Manuel, a gente gostaria então, né, de prolongar, mas esse bate-papo é um assunto matéria é longa, né? Muito interessante, tá? Com certeza nós vamos agendar a sua visita aqui na rádio outras vezes, né, para a gente tirar algumas dúvidas. Agradecer, né, a sua participação, né? Quando eu te fiz o convite, né, de pronto, falou, não, vamos sim, vamos conversar e colocar também a Inovadora FM à disposição sempre que vocês precisarem lá da seção de trânsito, alguma informação, algum trabalho, serviço aí de utilidade pública, pode entrar em contato com a gente, né, sobre orientações a respeito do trânsito aqui em Porto Ferreira. Estará aí a emissora, né, à disposição de vocês. Eu que agradeço, Osni, primeiramente pela amizade, né, segundo pela oportunidade. Está dando, porque é uma bandeira que nós carregamos há anos, né? Sim. Desde da nossa época na Polícia Militar. Sim. Então, a gente tem esse segmento e você, dentro da sua atividade do PROERD, você sempre trabalha as crianças dentro da educação de trânsito e além da prevenção e do combate às drogas. Ou seja, é um trabalho que é muito bem feito e quem tem a agradecer somos nós, pela oportunidade e por ter pessoas como você que estão se importando com os nossos jovens hoje e que faz um trabalho excelente e fundamental e que precisa muito do apoio de todos aí. É eu que agradeço. Muito obrigado a você e a Inovadora.